Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, sou psicólogo clínico e estou aqui mais uma vez trazendo um conteúdo de mitologia grega, com debate, com explanação, com apresentação de temas os mais diversos dentro do mito grego. E nós estamos aqui hoje especificamente dando início a um conteúdo que eu considero muito importante e posso dizer que foi o tema que fez com que eu me aprofundasse ou eu desejasse mergulhar com mais qualidade no tema mitologia grega, quando ainda nos anos 90 eu acabei palestrando sobre a psicologia do mito e ali eu falei dos deuses titãs. Então esse assunto é um assunto para mim muito importante. Vamos fazer aproximadamente 2 conteúdos. Num terceiro conteúdo, nós teremos uma convidada especial, a psicóloga e psicoterapeuta Maiara Cristina, da linha Fenomenológica Existencial. Maiara vai estar aqui dando uma reação, fazendo uma reação à ponte com esses conteúdos dos titãs que nós estamos começando aqui hoje. Mas antes de nós continuarmos, quero dizer que é um prazer contar com a presença de todos. Nosso canal ainda é um canal pequeno, mas estamos crescendo progressivamente e com muita qualidade. Os nossos conteúdos aqui têm tido uma visualização excepcional e é um prazer contar com a presença de todos aqui. Se você chegou até aqui por recomendação do YouTube, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que ative as notificações, o joinha, ative o sininho, avise a pessoas amigas que você sabe que gosta do tema de mitologia grega. Então aqui eu estou trazendo fontes primárias clássicas, seja da antiguidade, da própria antiguidade grega, como também de fontes primárias de estudiosos que se debruçaram na virada do século XIX e século XX em relação a esse tema tão importante que é a mitologia grega. Bom, eu vou ter algumas fontes primárias, falando em fonte primária, vamos ter algumas fontes primárias em relação a esse tema dos titãs. Então vamos ter aqui o Comelin, mostrar aqui para todos, né? Então, o Comelin, como eu já cheguei a apresentar ele, é um texto clássico, e o Comelin, nesse livro, ele fala dos titãs de uma maneira mais espaçada, ele não junta o assunto dos titãs como se fossem famílias, como muitas vezes a gente vê em muitos livros de mitologia grega. E a minha fonte primária principal agora que eu vou apresentar é o querido Junito de Souza Brandão. Então estou aqui, vou colocar aqui por conta da luminosidade, né? Então nós temos esse volume 1 aqui, de mitologia grega do Junito Brandão, e também essa obra maravilhosa, também do Junito, virando aqui, isso, o Dicionário Mítico Etimológico, esse volume 2 que vai da letra J à letra Z. Nesses livros aqui, o Junito agrega a questão dos titãs e ele consegue fazer tanto uma explanação espaçada dos personagens mais diversos, para também a questão das famílias que a gente muitas vezes encontra, como eu disse num certo momento, a maioria dos estudos em relação às famílias divinas. Pensando nos aspectos etimológicos, a gente não encontra um acordo com certa facilidade do que seja a palavra titã. Alguns pesquisadores, pensando em termos do termo original, né, eles dizem que a palavra titã ou titânida tem correlação com rei ou rainha na sua origem, enquanto que tem outro grupo, outros pesquisadores, a gente pode recordar perfeitamente o Carnoy, que serve de muita referência a muitos pesquisadores, o próprio Junito Brandão, ele recorda isso, em que a palavra titã ou titânida está ligada à luz, à luminosidade, a brilho. Então, podemos dizer que talvez a gente possa aproximar essas divindades exatamente nesse aspecto dessas divindades que podem ser associadas ao brilho, à luz. E veremos também que tem algumas divindades desse grupo, dessa família, que de fato são ligadas diretamente a aspectos de luz, de brilho. Tá. Então, quem são os titãs? Os titãs são 12 deuses, então 6 deuses macho e 6 deuses fêmeas, todos eles filhos de Uranus e Geia, ou Gaia, e que vão formar pares, eles vão se relacionar entre si, eles vão formar hierógamos. Existe um personagem que alguns pesquisadores
tentam colocá-lo no aspecto de ser um titã, mas ele não se encaixa nessa família que é Tifão. Por quê? Porque primeiro que Tifão ele não faz parte, no sentido mais canônico, dessa relação de Uranus com Geia. Tifão é gerado por Geia depois da castração de Uranus, depois da gigantomaquia, depois da titanomaquia ou da titanomaquia e da gigantomaquia. Tifão foi o último recurso que Geia usou para poder enfrentar os olímpicos, né, do qual ela via que os filhos estavam sendo enfrentados e vencidos, e ela decidiu sozinha, ela gerou sozinha, segundo o mito, ela gira Tifão. Tifão, de fato, foi um problema grande para os deuses olímpicos, mas ele foi vencido. Então, Tifão não se encaixa, de fato, nessa questão dessa família titânida, a não ser que a gente pense num aspecto de um senso comum, porque Tifão ele era de um tamanho titânico, né, que ele era um gigante, né? Muitas vezes a gente até associa o nome Titã a algo que seja incomensurável, muito grande, grandioso e tal, algo titânico, né? Forças titânicas da natureza e por aí vai. Bom, então esses 12 deuses, eles vão, em linhas gerais, significar forças da natureza. Eles estão claramente ligados às forças da natureza. Alguns estão associados, inclusive, a pontos cardeais, que a gente conhece, o norte, sul, leste e oeste, né? Ainda que depois a gente pode pensar numa associação desses pontos aos ventos, mas a primeira referência que a gente pode recordar dos titãs são desses pontos cardeais. E outra coisa também, é que esses personagens, eles ainda que sejam associados a essas forças, eles não estão sendo associados unicamente às forças da natureza, que eram forças incontroláveis. Os titãs eles são vistos como divindades incontroláveis, extremamente poderosas. Por outro lado, como eu acabei de falar, tem algumas divindades do grupo que já mostram uma apresentação de uma coletividade mais organizada. A gente percebe que tem algumas divindades do grupo que já demonstram que, mesmo que sejam deuses antiquíssimos, eles eram já representantes de uma estruturação sociocultural, como nós veremos. Nesse momento aqui agora, eu não vou entrar em maiores detalhes em relação a eles, eu vou pontuar, porque como nós vamos entrar no segundo momento em relação a eles, então vou deixar mais detalhes em relação a esses importantes personagens. Como são 12 deuses, então eu vou me obrigar a fazer uma leitura breve aqui do nome deles, prometo que eu não vou cansar aqui vocês, tá? Minha intenção não é essa, mas é de apresentar rapidamente essas 12 personagens, essas 12 divindades. Então, em primeiro lugar, nós podemos pensar em Oceano, né? A gente sabe que teve uma divindade marinha primordial, que é Pontos, um dos deuses primordiais. O Oceano, ele é já uma divindade posterior, extremamente poderosa, e ele vai ser o pai de todos os rios do mundo, que na antiguidade grega eles colocavam em número de 3.000 rios. Então, os rios são todos filhos de Oceano. Um outro que a gente pode lembrar em relação aos titãs é Céus. Ele é o titã das visões e ele é o senhor do norte. Então ele está ligado, como eu falei num certo momento, aos pontos cardeais. Então nós temos Crio, que ele é associado ao céu e às constelações. Ele é esposo de Euríbia, né? Ele é o senhor do sul. Nós temos Hipérion. Hipérion é filho de 3 divindades de extrema importância, serão titãs de segunda geração, que é Hélios, Selene e Eos, que são o Sol, a Lua e a Aurora. Hipérion ele está ligado à luminosidade do começo do universo. Uma luz que muitas vezes é até recordado ele como sendo a aurora boreal, ou a luminosidade que existia no céu antes do surgimento do Sol. Hipérion, né? Temos Iápeto. Iápeto é uma divindade super importante. Ele vai ser pai de 4 divindades, muito citadas na mitologia, mas 2 em especial. Então ele vai ser pai de Prometeu e Epimeteu. Prometeu, figura maravilhosa, uma figura estupenda na mitologia.
Ele vai ser o pai de Atlas, né, que é o titã que carrega o mundo nas costas. Ele é o pai de Epimeteu, que vai se casar com Pandora, e vai ser também o pai de Menécio, que é um outro titã, muitas vezes menos recordado, talvez dos 4 filhos o menos recordado é Menécio. E temos finalmente talvez o mais importante titã, que é Cronos, que juntamente com a irmã e esposa Reia, ele vai ter uma linhagem famosa, e essa linhagem vão ser nada mais nada menos do que os deuses olímpicos, tá? Pensando agora nas titânidas, então nós temos Febe. A Febe, ela faz uma espécie de contraposição em relação a Hiperion, quando Hiperion ele é a luz, a luminosidade que existia na primordialidade, e Febe ela é o princípio lunar antes que houvesse uma personificação mais palpável da Lua, né? Então, assim, Febe é essa personagem que vai ser associada claramente à Lua, e ela faz presença no mito quando existe a relação do conto de Hélios e Faetonte. Então, Febe já faz sua presença ali, já faz sua participação ali. Temos Mnemosine. Mnemosine é uma personagem, uma divindade extremamente importante. Mnemosine é ninguém mais, ninguém menos que a memória. Tá? Então, assim, já mostra, inclusive, que dentro dessas personalidades, dessas personagens míticas, a antiguidade grega já se preocupava, já estava começando a dar importância à memória. Mnemosine vai se relacionar com Zeus e vai ser a mãe das 9 musas, divindades essas que farão parte do séquito do deus Apolo, um dos deuses mais importantes, inegavelmente, da mitologia grega. Nós temos Reia, que é a mãe de todos os olímpicos. Ela vai ser a esposa e irmã, ela é irmã e esposa de Cronos, e ela vai ser a mãe de todos os grandes deuses, todos os mais importantes deuses da mitologia. Ela é a mãe de Zeus. Nós temos Temis, que é a deusa da justiça, né? Nós temos Tétis, que é a deusa marinha, uma deusa marinha, que ela faz uma espécie de contraposição anterior a Anfitrite. Anfitrite é a divindade marinha suprema. Quando os olímpicos eles assumem o poder, Anfitrite é a esposa de Poseidon, e Tétis ela vai ser esse princípio anterior dessa suprema divindade marinha feminina. E por fim nós temos Theia, que vai ser a divindade ou a titânida relacionada à luz e à visão. Então nós temos essas 12 divindades bem presentes, bem atuantes. Alguns nós podemos dizer que o mito, como são mitos muito recuados, não fica muito claro as histórias, muita história se perdeu, muito conto se perdeu. Enquanto que tem outros que são claramente vislumbrados e que vão ter uma presença frequente na mitologia. Nós podemos dizer que durante boa parte do próprio momento em que eles são substituídos pelos olímpicos, nem assim muitas divindades dessas que foram citadas, elas vão ser retiradas da mitologia. Um exemplo maior, por exemplo, vai ser o próprio Oceano, a Tétis, né, que são os pais substitutos que Hera possui, e nós temos a Mnemosine, que tem uma presença na mitologia grega muito importante, muito presente. Bom, eu vou dar uma parada por aqui, a gente já avançou, nós avançamos ainda que rapidamente no conteúdo. Eu não quero deixar aqui um conteúdo muito longo, muito grande, para com que seja de fácil assimilação de todos que estão aqui assistindo. Nós teremos uma segunda reação em relação aos titãs, quando nós vamos falar dos aspectos em que se instala uma tirania a partir de Cronos, que, para substituir a tirania de Uranus, o pai dele, que deixava todos os seus filhos encerrados no ventre de Geia, e foi por isso, inclusive, que ela pede ajuda aos filhos, e o único que atende à solicitação da mãe é Cronos. Quando essa tirania vai ser derrubada, ela vai ser defenestrada, Cronos cria e instala uma tirania pior do que a que o pai havia instaurado antes. Mas eu não vou me estender aqui, não vou entrar em maiores detalhes. Vou deixar aqui meu
meu abraço. Vou pedir, se você chegou até esse momento aqui na gravação, que você se inscreva no canal, ative as notificações, chame pessoas amigas, dê o seu like, né? E fiquem atentos que depois da segunda gravação, da próxima semana, nós teremos na terceira semana, na terceira reação aqui de gravação, teremos a participação especial da psicóloga e psicoterapeuta Mayara Cristina. Mayara é psicóloga da linha fenomenológica existencial e vai aqui trazer uma fala, vai trazer uma reação, uma reflexão nos aspectos dessa correlação entre a antiguidade titânica e a chegada, por exemplo, dessa nova forma de pensar que os pré-socráticos, eles meio que contrapõem a presença divina na natureza, que talvez os titãs são os seus maiores representantes. Vou deixar aqui um forte abraço, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado e até a próxima gravação, até o próximo conteúdo. Um forte abraço.